Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética. Eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo falamos sobre as características do poder, no qual apresentei algumas delas e suas origens. Assunto esse contido no capítulo 2 do meu livro Ética, Poder e Corrupção, disponível gratuitamente no site da Atena Editora de Ponta Grossa, no Paraná, cujo link está na página inicial deste canal. No vídeo de hoje falaremos sobre exercício do poder, parte 1. Separei em duas partes porque é um assunto importante para que o vídeo não fique muito longo. Então vamos lá. Inicio esse vídeo com uma citação de John Dalberg Acton, conhecido como Lord Acton, nascido em 1834 na Itália e falecido em 1902 na Alemanha. Foi um político, historiador e filósofo. Ele disse: o poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Esta, na minha opinião, é uma verdade absoluta. Porque, para se exercer o poder de forma impessoal, com a competência devida, eficiência e eficácia, além de tudo, de forma ética, é preciso que a pessoa que o exerça tenha absoluta firmeza de caráter para que não se corrompa inebriada pelo poder. E, além disso, é importante ter em mente que o poder é efêmero, devendo-se ter a certeza de que, quando chegar ao fim do seu exercício, se saiba deixar o poder de forma serena e com o sentimento do dever cumprido. Após essas breves considerações, vamos iniciar o que está no livro com algumas atualizações e ampliações. Uma vez que vários grupos que compõem uma sociedade decidem passar a serem conduzidos por alguém, escolhido politicamente por ela, é preciso haver uma estrutura para que suas decisões sejam efetivas em prol dessa sociedade. Essa estrutura que detém o poder político chama-se Estado. É preciso que ela seja montada para que as ordens do Estado cheguem aos seus objetivos de forma precisa, rápida e eficaz. Essa estrutura deve ser a mais simples, eficiente e econômica possível e que seja capaz de executar as funções a que se propõe. Porque os recursos oriundos dos pagadores de tributos serão sempre escassos, em face de suas necessidades, que serão sempre infinitas, como se diz em economia. O Estado deve negociar com a iniciativa privada e assumir para si somente as atividades não lucrativas, uma vez que sua missão principal não é o lucro. E a população não pode ficar desatendida apenas porque a iniciativa privada não se interessa por fazer isso ou aquilo. Assim, o Estado deve delegar o exercício do poder, ou seja, a posse do poder, mantendo em propriedade. Caso o poder delegado não seja exercido corretamente, ele será retomado pelo Estado e repassado para quem o exerça de forma competente. A iniciativa privada será sempre mais eficiente que o Estado, porque ela não tem as amarras burocráticas que as leis estabelecem, ou seja, de forma sintética. Na iniciativa privada pode-se fazer tudo aquilo desde que não esteja proibido por alguma lei. Já o Estado, o servidor público, só pode fazer aquilo que a lei permite. Desta forma, o Estado deve delegar parte de seu poder para a iniciativa privada fazer o trabalho no qual é mais eficiente. Entretanto, deve-se reservar-se a prerrogativa de fiscalizar e auditar esse trabalho, para que seja mantida a qualidade dos serviços prestados à população e o acompanhamento do dispêndio dos recursos dos pagadores de tributos, para que sejam efetivamente gastos em benefício de todos. Bertrand de Jouvenel, nascido em Paris em 1903
e falecido em 1987, foi um filósofo e estudioso de política, economista e diplomata francês, que é conhecido como precursor da prospectiva, ou seja, o estudo de cenários futuros com base nas informações do presente e do passado. Ele afirmou que, a partir do momento em que surge uma nação, a sociedade deve passar a ter uma só consciência, não ligada a um sentimento de associação, mas um sentimento comum de pertencer a algo, ou seja, a pátria. Esta nação funcionará por meio de coesão moral comandada pelo Estado, o qual os cidadãos dessa sociedade submetem-se a ela por convenção. Após a criação do Estado, este, se for democrático de direito, a vontade do povo, que é o dono do poder originário, deverá ser consubstanciada de forma escrita numa Constituição, que será a sua Carta Magna. Tudo aquilo que estiver formalizado na Constituição deve ser seguido à risca, porque se trata da lei maior. Esta deverá ser obedecida de forma dogmática, ou seja, sem interpretações. Como se diz no direito, a única interpretação cabível numa Constituição será a literal. Em outras palavras, trata-se de uma interpretação que exprime o significado exato do seu texto. O termo literal vem do latim litera, que significa letra. Desta forma, não se pode inserir nenhuma outra informação ou determinação naquilo que está escrito na Constituição. Em termos jurídicos, não cabe uma interpretação extensiva no caso de uma Constituição. Isso, na minha opinião. Este tipo de interpretação cabe apenas às leis quando são aplicadas aos casos concretos, quando necessário, aos julgamentos realizados por juízes. Digo isso porque, caso aconteça com uma Constituição, a nação perderá sua referência, seu norte, porque quem fizer isso vai distorcer o que está escrito ali e a nova referência será o que sair da cabeça do intérprete, anulando-se a vontade originária do povo. O exercício do poder deve se pautar pelos princípios da administração pública, elencados pela Constituição Federal no seu artigo 37, ou seja, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Associado a esses princípios, no meu ver, ainda devem constar a transparência, a probidade, a isenção, a competência, o conhecimento, a experiência e, fundamentalmente, a ética. Com isso, verificamos esse grande número de requisitos para quem exerce funções públicas. Por quê? Porque trata-se do uso do dinheiro da sociedade para manter toda essa estrutura. Então, há vários requisitos que são necessários para que quem paga tenha a certeza que o dinheiro vai ser bem empregado. Todas essas características devem ser levadas em conta na hora do eleitor votar para eleger seus representantes. O governo que controlará a sua vida após o início dos mandatos será a exteriorização de suas qualidades para ocupar os cargos de direção desse governo, particularmente os de ordenadores de despesa, que são aqueles que autorizam gastos. Isso também se aplica àqueles que vão legislar. Entretanto, é importante ressaltar que a qualidade dos eleitos será o reflexo da qualidade dos eleitores. Para se exercer o poder que dirige a nação, uma estrutura piramidal deve ser montada nela, que deve ser estabelecidos cargos eletivos e semipermanentes. Os primeiros, os eletivos, devem ter a característica da alternância periódica, e os últimos, os semipermanentes, devem ser ocupados por
por pessoas técnicas, especializadas, de diversas áreas profissionais e, por isso, devem ter um caráter mais estável. Serão esses os últimos que proverão a continuidade do trabalho exercido pelos governos que passam, uma vez que o Estado é um só. Não se deve haver a solução de continuidade dos trabalhos a cada alternância de cargos eletivos, sob pena de a sociedade sofrer a perda de eficiência de seus governos. Mas por que eu digo que são semipermanentes? Porque não devem ter estabilidade total para seus ocupantes, mas uma estabilidade parcial renovável, por exemplo, a cada 5 anos. Caso contrário, corre-se o risco de haver ineficiência com o tempo, devido à acomodação da pessoa no cargo. Os servidores devem prestar concurso público e, após esse período, um período de experiência, que normalmente é 3 anos, devem adquirir estabilidade. Após isso, por meio de um contrato, permaneceriam nos seus cargos nos próximos 5 anos, que poderão ser renovados por mais 5 e assim por diante, se as partes, ou seja, os servidores públicos e o Estado, o desejarem, até que o servidor adquira requisitos para a sua aposentadoria. Essa renovação ocorrerá desde que sejam atendidos critérios pré-estabelecidos para o servidor se manter no cargo. Com isso, o servidor público não mais deixará de ser eficiente, porque haverá um mecanismo para dispensar o mau servidor. Esse sistema também servirá como incentivo para outros trabalharem bem. O exercício do poder deve obedecer a um planejamento de longo prazo, que deve ser obedecido pelos governos que se sucedem. Se os governos eleitos cumprirem um plano diretor suprapartidário aprovado pela sociedade, como aquele que atenderá às suas necessidades, haverá desenvolvimento. Caso contrário, os recursos dos pagadores de tributos serão indevidamente dispendidos, caso algum governante não dê continuidade do trabalho do seu antecessor. E quando os recursos são mal aplicados, a sociedade não gozará dos benefícios que os valores que pagam em tributos aos cofres públicos sejam capazes de lhe proporcionar o bem-estar. Jouvenel afirma que as disputas pelo poder sempre ocorreram na trajetória da humanidade. O homem se apodera do homem para curvá-lo à sua vontade, para fazê-lo servir aos seus propósitos, de modo que a sociedade é uma constelação de poderes que constantemente se elevam, crescem e se combatem. Nem sempre a capacidade intelectual ou profissional de um governante fará dele um bom ocupante de um cargo público. Nem mesmo a experiência obtida em cargos privados será suficiente. A experiência no exercício do cargo público é que diferenciará o bom governante do mau. É certo que a experiência não se aprende em manuais. É necessário que a pessoa exerça funções públicas com sucesso para se credenciar junto à sociedade para cargos mais elevados, com exigências maiores. Quanto mais alto for o cargo público, mais complexas serão as situações que exigirão decisões, que, por sua vez, demandarão cada vez mais cuidados ao serem tomadas, em razão da repercussão que causarão. Assim, os eleitores devem ter isso em mente ao eleger pessoas para determinados cargos, bem como os eleitos ao nomearem ocupantes de cargos públicos comissionados. O poder tem a capacidade de interagir com todas as facetas da personalidade humana. Não há um comportamento padrão a se esperar de pessoas ao assumirem alguma forma de poder, já que não há rigorosamente pessoas iguais. O poder tem a capacidade de exponencializar as características da personalidade de cada pessoa que o experimenta. Se ela é possuidora de qualidades virtuosas, o produto do seu trabalho será aprovado e elogiado por aqueles que usufruíram do desempenho do seu cargo público. Da mesma forma, se a pessoa possuir má índole, o produto do exercício do poder será ruim
e as consequências maléficas serão sempre suportadas pela sociedade. Portanto, volto a insistir num ponto importante que o povo tem em suas mãos, que é o voto, e que deve ser usado com razão e não com emoção. John Stuart Mill citou em seu livro Considerações sobre o Governo Representativo um pensamento de Samuel Taylor Coleridge, poeta inglês, nascido em 1772 e falecido em 1834, o que disse, pelo qual o homem faz o motivo, e não o motivo faz o homem. O que é interesse do homem fazer ou deixar de fazer depende menos de qualquer circunstância externa do que do tipo de homem que ele é. Todos possuem interesses egoístas e interesses altruístas. E o indivíduo egoísta cultivou o hábito de importar-se apenas com interesses egoístas e não se importar com os altruístas. Essa observação de Stuart Mill é aplicável a todos aqueles que exercem algum tipo de poder, mas particularmente àqueles que exercem a posse do poder político. É nesse poder que os interesses pessoais ou de grupos crescem de importância porque serão capazes de gerar maiores consequências tanto para os detentores do poder quanto para a sociedade. Quando Mill menciona a cultura do hábito, ele traz à luz o importante fator considerado fundamental e o ponto mais importante deste trabalho, que é a cultura ética. Esta, por meio do hábito, fará dos ocupantes do cargo de poder obterem resultados virtuosos. Também menciona o comportamento daqueles fracos de caráter que se deixam inebriar pelo poder. Finalizo esta primeira parte citando mais uma vez Stuart Mill. No momento em que um homem ou classe de homens se encontra no poder, o interesse individual dele, ou o interesse distinto dessa classe, adquire totalmente um novo grau de importância aos seus olhos. Quando ele se vê adorado por outros, torna-se adorador de si mesmo e considera-se no direito de ter o próprio valor contado 100 vezes mais do que outras pessoas. Este é o significado da tradição universal dos homens corrompidos pelo poder. Todos sabem o quão absurdo seria concluir que aquilo que um homem faz numa situação privada é o que ele fará quando estiver ocupando um cargo público. Poucos homens são assim. Considero que apenas aqueles de caráter inabalável e ético agiriam da mesma forma em todas as situações de sua vida. No caso citado, as partes ruins da natureza humana, ao invés de serem reprimidas e mantidas em subordinação por todas as circunstâncias de sua vida, virão à tona. Com isso, as pessoas que o cercam o cortejarão e se beneficiarão das circunstâncias e do ambiente gerado à sua volta. Bem, por hora era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia nesta manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou do conteúdo, deixe o seu gostei. Se desejar, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, quando continuaremos esse importante tema, que é o exercício de poder, com a parte 2. Este é o canal falando sobre ética e eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.